Colocar a sua casa em ordem, ela precisa de uma faxina, de uma limpeza. Nós precisamos o melhor, a mudar a nossa mentalidade como igreja, como reino e como igreja. Precisamos ter princípios colocados pelo Senhor na nossa vida. Não colocar da forma que eu penso ou da forma que você pensa. Porque o Senhor, ele não trabalha com pensamentos humanos. O Senhor sempre vai trabalhar naquilo que é espiritual e nada o que é carnal. Porque aquilo que é carnal separa o homem de Deus. E aquilo que é espiritual estabelece um princípio criado pelo Senhor para as nossas vidas. E Ele deseja que eu e você sejamos cooperadores também do seu reino. Porque a nossa vida ser transformada, mudada, também é quando nós tomamos uma disciplina espiritual. A nossa vida prega aquilo que vivemos. E o maior princípio de tudo isso, meu e seu, é viver o reino, para que outras pessoas, para que o reino avance, e para que outras pessoas possam olhar para a nossa casa, para o nosso ambiente familiar, e veja que ali há uma mudança, que ali há uma transformação, e que ali há algo diferente. E essa diferença entre o mundo e você não é carnal, mas sim espiritual. Ainda que vivemos nesse mundo, ainda que andamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Não somos, não pertencemos a esse mundo. A Bíblia fala que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. E isso é o maior princípio para a minha vida e para a sua vida. Então a minha casa, a minha estrutura de casa, ela tem que estar estabelecida pelo Senhor. Amém? Só que existem princípios que eu tenho que parar, pensar e analisar. Então nós vamos ver alguns. Provérbios 9, versículo 1. Eu vou começar a orar a Jesus, o Senhor, para que você não passe muito tempo pendurado aí. Você mude para o ar-condicionado. Porque, vou te falar, esse vento aqui espalha. Eu acho que é melhor parar, mas aí vocês vão sentir calor. Ah, esse aqui. Ah, é esse aí? Ah, tá bom, tá bom. Glória a Deus. Diz assim: a sabedoria constrói a sua casa. Primeiro versículo que nós estamos aqui analisando diz: com a sabedoria constrói a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Esculpiu para si 7 colunas. Diga comigo: esculpiu para si 7 colunas. É aí que é agora que vai ser construída a nossa casa. Quando Salomão está falando sobre esta casa com sabedoria, com entendimento, e logo abaixo ele vem falando, esculpiu 7 colunas. São ferramentas que são prioridades para que uma casa
seja construída com toda a sabedoria e todo o entendimento. Não tem como eu e você levar uma casa com os nossos braços, com o nosso entendimento. Por que com o nosso entendimento? Porque todos nós erramos. Nós erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, não estaríamos nem aqui. E Deus, ele trabalha tão na sua infinita misericórdia, se nós olharmos para a nossa vida como nós éramos, amado, eu te garanto uma coisa, que 2 pessoas não estariam aqui em cima deste altar. Nem eu, nem o pastor Vitor. Porque tudo que passou na nossa vida, ele faz uma transformação. E hoje, nós nos encontramos aqui, nessa plataforma, não porque merecemos ou somos alguém, nada disso. Porque ele faz de uma pessoa que era completamente errada, ele faz de uma pessoa que era totalmente errada, o oposto daquilo. Ele faz, ele transforma, ele muda. Amém? Viver um tempo em que muitas casas estão caindo, não por falta de amor, não por falta de esforço, mas por falta de ordem espiritual. Amém? E graças a Deus por isso. Deus, ele não faz por amor. Deus, ele não faz por esforço, mas por falta de ordem espiritual. Deus não começa grandes coisas pelo lado de fora. Deus, ele não começa uma transformação pelo lado de fora, mas ele começa uma transformação pelo seu interior. Porque aqui dentro tem que ser mudado. A transformação, ela vem de dentro para fora. É dessa forma, é desse jeito. Salmo 27, versículo 1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Só Ele que edifica a minha casa. Mas a minha casa é edificada quando eu quero esta transformação. Antes de Deus acrescentar, Ele organiza. Antes de Deus acrescentar algo na tua vida, no teu chamado, Ele organiza. Ele traz ordem espiritual. Ele traz você a refletir sobre você mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Ele para você e faz com que você venha a refletir em você mesmo. Se essa mudança de vida vem dele. Às vezes não quer dizer, amado, ele quer ser transformado, quer mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes. Antes do convite, vem a estrutura. Antes dele convidar você, vem, filho. Você tem que sentar à mesa. Porque você, quando senta à mesa, você quer ser transformado. Você entende que Ele é o Senhor da mesa. Que Ele é que te dá toda a estrutura. Ele é que te dá toda a ordem delegada por Ele. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil a gente tirar esse nosso eu. Porque, mais uma vez, eu te falo, nós somos pecaminosos. O pecado bate na nossa porta todos os dias.
Isso não é fácil. Só é fácil quando nós entendemos que a sabedoria constrói uma casa. Quando Salomão ele está falando justamente disso. Com a sabedoria traz estrutura em uma casa. Com os nossos próprios entendimentos destrói uma casa. Antes da mesa, antes de sentar à mesa, nós precisamos ter a sabedoria do Senhor. Quando essa sabedoria, ela vem de uma forma do Senhor para as nossas vidas, nós conseguimos entender os processos da vida que passamos. Nós conseguimos entender aquilo que Ele quer fazer. Porque muitas das vezes, amado, não é fácil você entender. A nossa carne grita. Amém? Mas eu me submeto a sentar na mesa. Porque se eu me meter a sentar na mesa, eu vou ser transformado em nome de Jesus. A sabedoria edifica a sua casa. Esculpiu para si 7 colunas. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Eu vou te dizer. Sabedoria é a capacidade de aplicar corretamente o conhecimento. Olha só. Parece algo simples, não é? A sabedoria é para você aplicar um conhecimento. Mas que conhecimento? Que vem dele. Se eu não me submeter a sentar à mesa e falar, Pai, aqui a minha vida vai ser estabelecida para um novo processo. Nós viemos no ano novo, deixamos para trás, depositamos para trás toda aquela bagagem que 2025 carregamos. Nós chegamos, muitos de nós, até mesmo eu, cheguei com a minha bagagem muito pesada. Já não estava conseguindo nem levá-la. Muitas das vezes deixava pelo meio do caminho. Pedi ajuda. Deixamos para trás. Já estamos em dia 4 de janeiro de 2026. Mas se aquela bagagem que eu deixei para trás, ela vai querer me perseguir. Se nós observarmos bem, quando Moisés ele tira o povo do Egito para levar uma nova estação até a terra prometida, que manava leite e mel, eles não tiravam os olhos lá de trás. Reclamavam até mesmo do maná que Deus dava todos os dias. Eles não tinham nada. Eles saíram com a muda do corpo. Mas nem as suas sandálias e nem as suas roupas foram gastas por 40 anos no deserto. Do maior princípio que eles teriam que ter. Acreditar no processo e acreditar que Deus poderia mudar e que Deus tirou ele de ser escravo para levar eles para uma terra prometida que manava leite e mel. Então, se eu e você não tirarmos o nosso entendimento lá de trás, seremos escravos agora em 2026. Precisamos mudar a nossa mente. Precisa ser mudado e transformado. Não quer dizer aquilo que você sofreu lá atrás, a decepção que você sofreu lá atrás, que você vai sofrer hoje. A sabedoria não é informação. A sabedoria não é algo que eu estou, esta informação. Peguei a informação da sabedoria. É vida alinhada com Deus. Essa é a sabedoria. É uma vida alinhada com Deus. Era isso que aquele povo, ele precisava. Ter uma vida alinhada com Deus. Porque eu sou. Porque eu entendi
que a promessa está sobre a minha vida. É isso. A sabedoria não é improvável. Ela é uma construção. A sabedoria, ela é uma construção. Quem constrói sem sabedoria até levanta a parede, mas não sustenta o teto. Você pode levantar sem sabedoria qualquer coisa. Você pode, com os teus esforços, até levantar a tua casa. Mas sem a sabedoria que vem de Deus, ela não vai ser sustentada. Ela vai cair. Um tempo, 2 tempos, ou 3 tempos. Ela vai cair. E quando cair, e quando cai a estrutura, ela sempre leva pessoas que estão do teu lado, que de repente não tem nada a ver. Mas quando você cai, tu leva toda a tua casa à ruína, à escassez. Porque te faltou a sabedoria e o entendimento que vem do alto. Pastor, isso está sendo um pouco duro. Amados, vocês não entendem que muitas das vezes precisamos ser duros com nós mesmos, para que o nosso entendimento possa ser formado pelo caráter de Deus. Precisamos. Sabe por quê? Porque somos pecaminosos. Não valemos nada, mano. Eu estou aqui pela misericórdia do Pai. E o dia que eu parar de buscar a sabedoria que vem do alto, vocês mesmos vão entender, vocês mesmos vão ver. Porque a minha carne vai se manifestar. Quando a gente não busca a sabedoria do alto, a nossa carne é muito fácil a se manifestar. Desejos, vontades, sentimentos. Mas nós estamos armando as nossas colunas. Nós precisamos levantar colunas dentro da nossa casa. Devemos celebrar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque Ele é o Deus de Israel. Através dele que a nossa casa é estabelecida nessa terra. Através dele que a minha casa e a tua casa vão servir ao Senhor. Amém? E quando Ele quer que você se estrutura, não é somente para você ouvir e ficar gordo. Não é isso. Porque Ele sabe que você, e através de você, pessoas serão alcançadas. Porque através do teu testemunho de vida. A tua maior pregação é o testemunho de vida que você carrega, que você leva. 7 colunas da sabedoria é a estrutura da casa. Provérbio 9, versículo 1 diz uma coisa: a sabedoria edifica a sua casa. A sabedoria edifica a sua casa. Esculpiu para si 7 colunas. As colunas não são enfrentes, são estruturas invisíveis que sustentam o que é visível. A estrutura é invisível, que sustenta aquilo que é visível para as outras pessoas. Quando uma coluna cede, a casa permanece de pé por um tempo, mas está, na verdade, destruída, condenada. Amém? A Bíblia, ela me dá uma linha de raciocínio
pelo número 7, que é representado biblicamente. Plenitude, perfeição, totalidade espiritual. Podem repetir comigo? Plenitude, perfeição, totalidade espiritual. É isso. É isso que Ele quer que eu e você venhamos aplicar na nossa vida. Quando nós entendemos dessas 7 colunas espirituais que vão ser levantadas na nossa casa espiritual, vai estabelecer para mim e para você uma bagagem de transformação e de mudança. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Não me deixe sozinho. As colunas sustentam peso da casa. Sem coluna a casa cai. Primeira coluna ser estabelecida na minha vida: o temor do Senhor. Essa é a minha primeira. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Provérbio 9, versículo 10. Sem temor, tudo vira aparência espiritual. Aonde não há temor, há decisões carnais. Aonde não há temor, as decisões carnais prevalecem. Porque essa coluna não foi estabelecida dentro da minha casa espiritual. Amém? O temor do Senhor não é medo. É consciência constante da presença de Deus. O temor do Senhor não te traz medo. É a consciência constante da presença de Deus em tua vida. É isso. Viver sabendo que Deus vê, pesa ou julgar as decisões do coração. Porque o nosso coração é completamente enganoso. O nosso coração nos engana. Mas quando eu levanto a minha casa de temor e a minha coluna, o meu coração não é estabelecido por aquilo que sinto, mas sim aquilo que me traz estabelecer o reino aqui na terra, que é o temor a Deus. Eu tenho todo o conhecimento do que é certo e do que é errado. Sem temor, a fé vira costume. Sem temor, a nossa fé vira costume. Olha só, a liderança vira status. A casa vira aparência. Sem temor. Sem temor. Em Provérbio 14, 26, no temor do Senhor, a firme confiança, e Ele será refúgio para os meus filhos. Olha só. Com temor eu estabeleço local até de refúgio para os meus filhos espirituais. A segunda coluna, a palavra como regra. Mateus 7, 24 diz assim: quem ouve essas minhas palavras e a praticam é como homem prudente. É como homem prudente que é estabelecido na segunda coluna. A casa firme vive por princípios e não por opiniões. Amém? Vou falar de novo.
A casa firme vive por princípios e não por opiniões. Não vive por opinião. A minha opinião nada serve. A minha opinião para nada serve. Quando eu entendo que a palavra é como regra na minha vida, quando eu levanto esse pilar estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso, através do Espírito, pelo temor, pelo conhecimento. A terceira coluna, obediência. Seja praticante da palavra. Tiago 1, 22. Seja praticante da palavra. Coloca aquilo que você lê. Coloque aquilo que você busca para você, no seu íntimo. Seja praticante. Pratique a palavra. Revelação sem obediência gera orgulho no espírito. Revelação sem obediência gera orgulho no espírito. Obedecer não é opção. Obedecer é opção, não. É fundamento. É como eu preguei agora na oferta. Foi estabelecida. Não é opção, é fundamento. E é isso. É isso que me traz a revelação vinda do Espírito, ao meu espírito. A casa da sabedoria não se sustenta apenas em revelação, ela mantém firme com obediência. A casa da sabedoria não se sustenta apenas com revelação. Ah, Jesus me revelou, oh Deus. Ela se mantém firme com obediência. Mais vale obedecer do que o sacrificar. Amém? Glória a Deus. Conheça sem obediência gera orgulho. Revelação com obediência gera transformação. Conhecimento sem obediência. Eu reconheço, mas não estabeleço. Gera orgulho. Revelação com obediência gera transformação. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, quando nós sentamos à mesa. Amém? Quando nós sentamos à mesa. É tão engraçado que, desde criança, eu sempre, na minha casa, sempre meu pai e minha mãe sentavam na mesa para fazer qualquer refeição. Mesmo que fosse tomar um gole de café, comer algumas bolachas. Mas eles sentavam na mesa. Minha mãe colocava a mesa. Eu achava aquilo muito engraçado. E eu fui criado com isso. São coisas que foram estabelecidas na minha mente desde pequeno, desde criança. E quando eu me casei, a minha esposa também foi criada desse jeito. E sempre a gente arruma a mesa. E naquele momento que estamos na mesa, nós estamos trocando, conversando, estabelecendo alguma coisa, alguma conversa, algum diálogo. Então é dessa forma que Jesus ele faz comigo e com você. Só que a nossa carne, nós nos envolvemos com tantas coisas com o trabalho, com as contas para pagar, com faculdade, com colégio, contas atrasadas. A gente se enrola tanto com isso tudo. E quando o Senhor te chama, em algum momento,
para estabelecer algum princípio na tua vida, muitas das coisas roubam a nossa atenção. Porque às vezes nós estamos pensando lá fora e paramos de pensar aqui dentro. Aonde Deus ele te chama, senta, filho, porque eu quero ter um papo contigo tete a tete. Amém? Isso tem sido ruim na nossa caminhada. Isso tem nos dado algo muito chato, porque tem roubado a nossa direção que Deus estabelece para a nossa vida. Não existe casa firme quando Deus está do lado de fora. Não existe. Não existe casa firme quando Deus ele está do lado de fora. Ele quer estar dentro da casa. Ele quer agir dentro da casa. A transformação, ela vem de dentro para fora. Amém? É dessa forma, é desse jeito. É como a nossa igreja, a eclesia. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma transformação de dentro. Porque lá fora, vamos estabelecer aquilo que Deus transformou aqui dentro. Pessoas são transformadas, pessoas são atingidas lá fora pela tua transformação interior, pelo teu novo eu, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Amém? Pessoas têm prazer que você sente à mesa e olha para você e fala, me fala alguma coisa. Por quê? Porque quando ela consegue olhar para você, ela vê uma transformação na tua vida. A quarta coluna, a humildade. Os humildes são sábios e entendidos. Provérbios 11, versículo 2. O orgulho derruba a casa, com a unção levanta. Mas a casa cai, não por falta de unção, mas por excesso de orgulho. Vou ler novamente. Muita casa cai, não por falta de unção, mas por excesso de orgulho. Nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Achamos muitas das vezes que a transformação do outro foi através da gente. E muitas das vezes nós carregamos esse orgulho. O que tem me motivado, amado, o que tem me motivado são pessoas. O que tem que me motivar é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que tem que ser estabelecido no nosso coração. Todo orgulho, toda vaidade para nada presta, amado. Deus, ele ama os humildes. Deus, ele odeia os soberbos, os olhos altivos. Amém? Deus ama os humildes. Deus ama aquele que senta com necessitado. Você está entendendo? Qual é a motivação do meu coração a pregar? Qual é a motivação do meu coração ser um servo do Senhor? O que tem me motivado é isso aqui. É estar em cima de uma plataforma. Essa é a minha motivação. Então está errado. Você vai cair. Porque esse orgulho vai fazer você cair.
A minha motivação é olhar e ver a minha casa em ordem, para que eu possa avançar no reino. Isso que tem que ser a minha motivação. Aonde o orgulho governa, a sabedoria se retira. Aonde o orgulho governa, a sabedoria se retira. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que Deus nunca deixe o orgulho nem a vaidade atropelar o nosso coração. Que Deus nunca olhe o crescimento, que a gente nunca olhe o crescimento da igreja com orgulho, com vaidade. Mas que nós possamos alcançar vidas e a igreja crescer. E nós celebrando o Senhor, porque Ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. A maior motivação é o reino. A maior motivação minha e sua é estar dentro da casa. Porque é dentro da casa que você recebe direções para a sua vida. Não é o pastor que faz a obra dentro da casa, mas o pastor, se não estiver cheio do Espírito, não tem como ter mudança na casa e transformação na casa. Ainda que eu sente ali quietinho, e vem aqui uma pessoa, um diácono, pregar, eu celebro, porque aquilo que ele está dando aqui em cima, aquilo que ele está falando, porque ele buscou, se separou, e Deus deu uma revelação e uma visão para ele dar para o povo. Porque primeiro você recebe a visão e a revelação, depois você dá. Você não pode dar algo que você não recebe. A unção e a visão é transferível. Você transfere a visão que Deus te deu. Então pregar aqui, ou um diácono, ou um pastor, ou a pastoras, amado, quem subir aqui, ele já morreu antes. Porque quem sobe aqui, com o coração cheio da presença de Deus e cheio do temor do Senhor, vai ser rios que vai ser derramado para a igreja. A unção não está em cargo pastoral, ou diaconal, ou pastoras. A unção está estabelecida para aquele que entende. Sem a sabedoria de Deus, nada serve. Amém? Porque a humildade é uma coluna. Protege a casa do colapso. Preserva a unção e sustenta o crescimento. Essa é a humildade. Quando a pessoa não entende, protege a casa do colapso. Preserva a unção que está sobre a tua vida. E sustenta o crescimento que Deus dará a você no tempo certo e na hora certa. Você sabia que muitas pessoas não estão aptas para o crescimento e não estão prontas para uma unção. Por quê? Porque acaba com o coração da pessoa. Acaba. A casa cai primeiro no coração. A casa cai primeiro no nosso coração, na vida. Quinto, coluna espiritual: justiça e
caráter. Quem anda em integridade anda seguro. Provérbio 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro. Por quê? Nada condena. Ainda que Satanás mande qualquer flecha. Ainda que Satanás jogue em flecha para atingir essa pessoa, o coração da pessoa. Mas nada é estabelecido naquela vida, porque ele anda em integridade. Ele anda na justiça e em caráter. Muitas casas caem não por falta de dom, mas por falta de caráter. O dom abre portas. A unção impacta pessoas. Caráter sustenta a casa. Oh, Pai! E é isso que eu e você precisamos. Ainda que tivemos portas abertas, ainda que estejamos essa unção para impactar, mas se não tiver caráter, a casa não é sustentada. Vem ruína e escassez. O que é caráter? Caráter, na expectativa bíblica. Quem você é quando ninguém está vendo? Como você reage quando não é reconhecido? O governo das suas decisões, quando é testado. O governo das nossas decisões, quando é testado. E aí? Quando te confrontam com algo, você se cala ou você vira um ouriço? Qual é o caráter que você está estabelecendo na tua vida? É um caráter de transformação, de unção? Ou é um caráter vindo da sabedoria do reino, onde você reconhece as suas fraquezas e você não quer mais voltar para o mesmo lugar de antes? Repito novamente, somos carnais, muitas das vezes. Falta-nos ser espirituais. O que nos falta é ser espirituais. Temos que pedir, orar ao Senhor, que os nossos olhos carnais, de uma vez por toda, que saiam. E eu quero ter olhares espirituais, porque aí eu consigo ver as ciladas que Satanás começam a brotar na minha vida. Amém? É assim. É desse jeito. Pastor, não é fácil. Claro que não. E não vai ser. Permanecer no reino é um esforço. Permanecer no reino é renúncia. Se você acha que para você permanecer no reino é difícil, coitado, vai ficar pior ainda. Porque daqui a pouco a igreja vai ser perseguida. Aí nós vamos ver realmente quem são os do reino. Quem são aqueles que morreram para o mundo e viveram para o Senhor. Amém? É assim. Porque o caráter sustenta a autoridade, protege a família, preserva o futuro e mantém a presença de Deus na casa. O caráter, quando é estabelecido pelo Senhor, e eu
eu tenho esse olhar espiritual, eu tenho esse entendimento espiritual, ele estabelece para mim e para você autoridade no reino, protege a minha família, preserva o meu futuro e mantém a presença de Deus dentro da minha casa. Sobre a tua vida, não há nenhum encantamento quando você vive a palavra. Quando Deus chega para Josué e fala, Josué, olha lá, está vendo aí? Meu servo é morto. Cara, eu já procurei todos os estudos teológicos que tu possa imaginar. Eu já peguei a Bíblia Thompson, já peguei a Plenitude, já fui na Nova Jerusalém, já fui em tudo quanto é lugar, para saber a idade exata quando Josué ele foi levar o povo até a terra prometida. Moisés, na vida de Josué, era um professor. Eu fico imaginando que Josué vivia lado a lado com ele. Lado a lado com ele. Ele aprendeu tudo ali junto com Moisés. Mas quando Moisés desapareceu, Deus chega para Josué. Fala, olha, Josué, o meu servo está morto. Então pegue o meu povo e leve a terra prometida que eu jurei a Moisés. Pega agora, vai lá. Agora é contigo, meu filho. Vai nessa tua força. Mas quando Deus ele leva Josué para essa nova estação, para esse novo nível da vida de Josué, ele fala uma coisa para Josué, e essa é a chave na vida desse homem: seja forte e muito corajoso. Por quê? Porque nesse mundo você tem todas as aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo e você vai vencer. Agora, o que Deus quer falar para mim e para você? O que você tem estabelecido na sua vida? Você tem levado palavras ou você tem levado a sabedoria que vem do meu trono? Se você leva a sabedoria que vem do trono de Deus, do trono do Senhor, nada vai te paralisar, amado. Se você se encontra paralisado porque você ainda não conhece Deus na intimidade que Ele quer que você conheça. Deus, Ele não trata com meninos, Ele trata com homens. Sabe por quê? Porque os homens, quando diz homens, também está falando de mulher. Porque os homens que são repreendidos na sua caminhada cristã, eles sabem, eu fui repreendido porque o Senhor está estabelecendo uma nova visão para a minha vida. Porque eu estava indo para o lugar errado e não estava percebendo. Sexto, a sexta coluna, discernimento espiritual. Eita! Discernimento espiritual. Provérbio 2, versículo 6. O Senhor é quem dá sabedoria. Discernimento evita decisões carnais em momentos espirituais. Discernimento espiritual evita decisões carnais em momentos espirituais. As pessoas conseguem entender, conseguem ver. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Sabemos esta mensagem de cor.
e salteado. Mas muitas das vezes, como somos caluniados, perseguidos, tomamos decisões erradas, porque ainda não entendemos que a nossa luta não é a pessoa. Não separamos pessoas e às vezes sofremos consequências, porque tomamos decisões erradas, palavras erradas. Porque sabe uma coisa? Nós começamos a entender alguma coisa aí. Às vezes a palavra que você fala para o teu irmão mata a outra pessoa. Às vezes a palavra que você profere, você mata o teu irmão com uma palavra errada. Nós fazemos muitas das vezes errado, ouvimos e agimos com a carne, a emoção. Nós temos que entender uma coisa: ouvimos, mastigamos, engolimos, e discernimento do Espírito. Nos calamos. Isso é que falta. Discernimento espiritual é a capacidade dada por Deus. Discernir o tempo, discernir a voz, discernir o espírito por trás das situações. Discernir o tempo. Ou, vamos deixar de lado. Discernir a voz. Opa! Discernir o espírito por trás das situações. Ou seja, cala-se. Ou, vamos calar nesse momento. Esse momento aí, vamos ficar caladinho. Você está entendendo? Sabe o que acontece isso daqui? É dentro de casa no casamento. Dentro de casa no casamento. Muitas das vezes a mulher ela toma uma atitude errada, o que nós homens, a gente não fica calado. Se a gente ficar calado, glória a Deus, conseguimos discernir. A mulher, amado, a mulher é uma... Não é que seja complicado, não se trata disso. Mas se ela já completou 40 anos, fica um pouco complicado. Porque nem todo momento ela está bem. Está fluindo lá as emoções, a menopausa. Tem calor na hora que está frio. É verdade. Bota o ventilador em cima. Só falta agarrar o ventilador e ficar agarrado. Se não tivermos discernimento do Espírito, é briga toda hora. O filho, meu Deus do céu, é Jesus. Porque o discernimento é uma coluna. Protege a casa e evita decisões precipitadas. Guarda o coração. Tem casa alinhada com o céu. Amém? Agora, sétimo e último pilar levantado. Dependência totalmente de Deus. Amém? Esse é o sétimo pilar a ser levantado na minha casa espiritual. Está completamente dependente de Deus. Se alguém necessita sabedoria, peça a Deus. Eu necessito de sabedoria, Senhor. Então, filho, me peça. Antes de Deus servir a mesa, Ele testa a estrutura da casa.
Antes dele sentar na minha mesa, antes dele fazer parte da minha mesa, ele testa a estrutura da minha casa. É isso aí. É esse momento que ele testa você. É esse momento que ele testa você, se você está apto a sentar à mesa com ele. Ele testa você nas suas fraquezas. Aonde você ainda precisa ser transformado, ser lapidado. Mas eu amo esse momento, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sabe até mesmo as palavras antes de chegar na minha boca, porque Ele sabe, e através quando Ele estabelecido esses momentos na minha vida, não é para mostrar a Ele, mas é para mostrar para mim que eu ainda não estou pronto a sentar à mesa, porque eu deixei coisas ainda vir comigo por um novo tempo. Amém? Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação espiritual. É isso aí. É isso aí. Amém? Vamos voltar para o verso. Nós estamos encerrando. Provérbio 9, versículo 2, fala assim: matou os seus animais para a festa, preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa. Deus estabelece um local para mim e você. Nós vimos ali algo que ele matou o animal, sacrifício, pegou o vinho, prosperidade, festa, sentou à mesa, tete a tete com ele. Amado, isso aí, esse sacrifício da carne, do animal, muitas das vezes ainda não conseguimos matar o nosso eu. Muitas das vezes não conseguimos matar aquilo que ainda nós carregamos, que nós estamos carregando. E vou te falar uma coisa. Eu sei o que eu preciso matar dentro de mim. Eu sei o que eu preciso matar dentro de mim. Qual o sacrifício que eu preciso fazer na minha vida para estabelecer um novo nível espiritual? Eu tenho que saber o que eu preciso para a sétima coluna ficar de pé. Eu preciso e eu sei o que eu tenho que fazer. Mas a Bíblia fala de um sacrifício. Salomão, ele está falando ali de um sacrifício que foi morto e foi colocado vinho e foi posta à mesa. A mesa, quando ela é posta, ela traz uma transformação interior, para que essa transformação, ela mude vidas e muda pessoas. Para a mesa, existe algo precioso para morrer. De repente pode ser o ego, o controle emocional, querer controlar tudo, a vaidade, a vida centrada em si mesmo. A comunhão é a sabedoria. E agora, ela é compartilhada. Amém? A sabedoria, agora,
A mesa é compartilhada. O Senhor quer compartilhar algo contigo. Quando você senta à mesa, algo é compartilhado. O relacionamento, a aliança e a partilha. A partilha. Ele quer compartilhar isso tudo com você. Mas ele não quer roubar e ultrapassar tempo. Ele quer que você entenda que para você sentar, você tem que estabelecer 7 princípios sobre a tua vida. Não é de uma forma aleatória que ele chama você para sentar. Não é de uma forma aleatória que ele chama, mas ele chama e estabelece sobre a tua vida algo que você precisa entender para que a tua casa possa ser alcançada. Eu não estou falando aqui de uma casa material, mas sim de uma casa espiritual. A primeira coluna que ele quer estabelecer sobre a tua vida é o temor do Senhor. Ele quer que você tenha temor. Porque se você ter temor a Deus, você vai conseguir discernir época e tempo. A segunda coluna, a palavra como regra. A terceira, obediência. A quarta, humildade. A quinta, justiça e caráter. A sexta, discernimento espiritual. A quinta, dependência de Deus. Dependência de Deus. Aleluia. Se eu entender que eu tenho que estabelecer esse princípio na minha vida, eu consigo passar por todos os processos, todos eles. A Bíblia fala no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sentar na mesa é deixar Ele estabelecer a casa sobre a tua vida. E esse princípio é o que deve ser estabelecido pelo Senhor. Amém? A mesa não é o fim, é o começo de uma nova vida. Sentar à mesa não é o fim, é o começo de uma nova vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.